Programa Café com Resenha. Oferecimento Santé, planos de saúde, o seu bem mais seguro. E Cafeteria The Best Coffee, o melhor café da cidade está aqui. Bem-vindos ao Café com Resenha, mais uma vez estamos aqui, mais uma vez também com a honra, o privilégio de recebermos aqui o prefeito Vinícius Clausen. Prefeito, seja muito bem recebido. Pastor, obrigado. Isso aqui virou sua casa, né? Esse bate-papo que nós temos aqui. Estou aberto, eu agradeço o convite, né? Estou sempre disponível. Tem alguma frustração nesses 6 primeiros meses, coisas que você não conseguiu realizar até agora? Que poderia, mas não conseguiu? Sim, ter autonomia na nossa usina de asfalto para poder fazer a operação tapa-buraco. Agora hoje tem pauta, viu? Claro, claro. E uma das questões que eu iria lhe perguntar, com certeza, é a questão dos buracos. Até porque eu sofro muito com esse negócio, igual o Teresópolis. Esse percurso para cá, a subidinha aqui, bairro de Fátima. Conseguimos fazer da VM até o BNH. Esse trecho todo nós fizemos. Mas me explica, desculpa, prefeito, me explica a questão da autonomia. Você não tem autonomia para resolver isso? De alguma maneira você é impedido de resolver? Não, o que acontece? Como o município não tinha licitado a emulsão asfáltica, que é a brita, nós não tínhamos os insumos para fazer asfalto na nossa usina. Então nós dependíamos do DR, do Estado, pedir mesmo a emulsão asfáltica. E olha, quem está do meu lado sabe, eu ligo de 2 em 2 dias para pedir asfalto. Eu sou aquele cara, né, que fica colado em cima, e algumas questões a gente ganha no cansaço, de tanto que insiste, né? E nós conseguimos alguns caminhões, fizemos várias operações. Então o problema não é iniciativa. Não, e nós fizemos várias operações tapa-buraco. Mas o que aconteceu? Tivemos um mau tempo, tivemos um período ali de novembro para início de dezembro de 30, 40 dias de chuva. Então nem a usina de Caxias e Friburgo que a gente estava pedindo o asfalto poderia produzir e a gente não conseguiria transportar e nem colocar a massa asfáltica no chão. Você precisa de um bom tempo para fazer isso. Então teve uma questão climática e quando chegou com essa troca de gestão do Estado, do governo, essas estruturas começam a paralisar e aí eu vendo essa movimentação eu falei assim, chega, a gente não pode ficar dependendo do Estado para fazer operações tapa-buraco no município. Então, prefeito, logo o processo essa questão dos buracos, ela foi reativa ou foi uma ação planejada de vocês? Vocês reagiram quando surgiu os grandes problemas aí, o falatório de buraco? Não. Ou já havia um plano já para evitar isso? Claro que havia. Isso, claro. É importante esclarecer. Sim. Eu assumi, além de assumir a prefeitura numa situação muito caótica, todas as estruturas das secretarias municipais sem equipamentos, sem insumos, sem EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, sem uniforme, servidores magoados, chateados pelas condições dos últimos 3 anos. Então, o que a gente está fazendo agora? E o processo da administração pública, uma licitação, uma compra de insumo, não é como no privado. Eu não decido que eu vou comprar 20 canetas e vou na papelaria, compro, tiro a nota, lanço... Tem todo um processo de licitação. 3 meses, 4 meses, alguns termos de referência, a gente precisa consultar o Tribunal de Contas do Estado. Então o rito ele é muito lento. E o que acontece? Como eu assumi o município no meio de um orçamento em exercício, né, os contratos que já deveriam ter sido cuidados e adiantados e aditivados não foram feitos. E a dificuldade, já entrando aqui no outro assunto, a dificuldade que você deve estar tendo, e eu até assisti uma parte, não é, de uma live que você fez e deu algumas explicações. Foi ontem, não deu para assistir tudo, assisti uma parte. E nelas você fala sobre isso, a questão dos recursos. Nós temos 2 problemas. A dificuldade de ter recursos e também a dificuldade de ter empréstimo, de viabilizar empréstimo em função do município estar devedor. Essas coisas foram resolvidas. Me parece que você teve até um caixinha de 5 milhões para começar. Sim, pastor. A gente tem que entender o Fundo de Arrecadação dos Municípios. É o FPM. FPM. Só para a gente explicar um pouco todo esse movimento.
em 5 meses, nós conseguimos limpar o nome de Teresópolis. Que isso é importantíssimo. Senão você fica engessado, você não consegue agir. E conseguimos desbloquear os sequestros precatórios. Sim. O que são os precatórios? São restos a pagar de gestões anteriores que não foram pagos e foram judicializados. E o município é obrigado a pagar. E mesmo não então, pagando, várias contas penhoradas. Sim. Valores da prefeitura penhorados. Aí você imagina, o município com nome sujo e sem o FPM, que é a transferência do governo federal, sendo sequestrado na conta. Então, o município não tinha um fundo garantidor até para pleitear empréstimos. Sim. Porque várias operações elas são valizadas com um fluxo constante de repasses. Então, quando a gente conseguiu fazer esse belo acordo com o presidente do Tribunal de Justiça no Rio, depois de 5 meses de muita insistência, nós estivemos no tribunal mais 6 vezes, levando alguns acordos, levando propostas de parcelamento, até que nós conseguimos. E esse momento que foi conseguido isso, o município hoje tem o seu FPM liberado, o seu ICMS liberado, nós já estávamos sendo sequestrados em 4 milhões mês. E no mês de dezembro recebemos uma notificação que seríamos também sequestrados no ICMS. Isso daria quase 8 milhões no mês. Fecha a porta da prefeitura e vai embora. E vai embora, acabou, e viabiliza o município. Muito difícil. Então, assim, toda essa pressão, essa necessidade de dar resposta urgente, e você foi aumentando a nossa vontade. E você tem uma dificuldade grande aí, que é a questão do funcionalismo público, né? Os atrasos. Você falou que teríamos um final de ano um pouco difícil ainda em função dessas dificuldades. Pastor, eu aprendi em gestão que a verdade é sempre. Tem que tratar com a verdade. Não é falar um não, mas é explicar os porquês. Dar satisfação, ter um diálogo direto, verdadeiro, né? Não deixar a pessoa sem uma satisfação. A pessoa tem que entender o que está acontecendo. E mais do que entender, é explicando o porquê, dando atenção ao servidor. E nós fizemos isso desde o primeiro momento. Agora, eu não estava satisfeito com a situação. Quando eu assumi em 4 de julho, né, a previsão era pagar ativos até outubro e aposentados até agosto. Falei, como que pode isso? Primeiro, como é que eu vou tratar servidores ativos e inativos de maneira diferente? De maneira diferente. De jeito nenhum. Desde o início, se nós tivermos lá R$2.000 para pagar para as pessoas, serão pagos R$2.000 para todos, aposentados e ativos. E fomos fazendo isso, integralizando os salários. Pois bem, pagamos lá setembro, outubro. Quando chegou o final de ano, com os movimentos que nós fizemos de corte de despesas, de aumento da arrecadação, o refis foram 14 milhões, isso mostra que a população está acreditando na nossa gestão e foi lá prestigiar o programa de refinanciamento. Que foi uma grande iniciativa. Sim, esse recurso entrou na prefeitura e ele entrou já saindo, ele entrou indo para a folha e voltando para a economia. Então a gente consegue oxigenar. Quando chegou dezembro... Porque aí movimenta, né? Sim, quando chegou dezembro, nós conseguimos esse desbloqueio do sequestro e aí o FPM entrou, o ICMS entrou, as pessoas até brincaram na rede social, pô, a prefeitura agora tá rica, né? Poxa, isso foi trabalho, isso foi muita dedicação, isso foi muito foco nas ações e graças a Deus, porque hoje mesmo nós pagamos mais de R$2.000 para todas as demais secretarias e aposentados, o salário O salário está em dia? Então, eu tô com o 13º todo pago, e estou com praticamente 80% dos servidores e aposentados quitados o novembro também. Está faltando uma pequena parcela que amanhã eu quito. Então amanhã você vira o ano então com os salários em dia? Em dia, e o pessoal está me olhando aqui, eu não vou falar, mas talvez amanhã a gente tenha uma surpresa extra. Pô, mas entrega no meu programa, prefeito. Não posso falar o que é. Porque a assessoria já coloca nervosa ali, não. Ainda precisa de muito trabalho. Então quando você tiver CT, você vai ter que me dar uma ao vivo, pelo menos. Alguma mérito, alguma coisa. Não é, Miguel? Alguma coisa tem que ganhar aqui. Ainda precisa de muito trabalho dos técnicos. A assessoria ficou nervosa, eu ficou vermelho. Planejamento e fazenda ainda tem que fazer muito dever de casa, mas é bem possível que tenhamos aí uma notícia extra. Amanhã ainda. Infelizmente. E o mais importante, vamos virar o ano com salários Isso quitados. que é importante. Isso não acontecia há 3 anos. Há 3 anos que atrasavam os salários. Ano passado faltaram 4 folhas no final de 17. Amanhã eu integralizo 16 folhas de pagamento em 1 ano, cara. Então, com aquele discurso, né?
que não faltava dinheiro, faltava gestão, a gente está mostrando em fato isso. Existe a realidade e existe aquilo que não é real, que as pessoas fantasiam. É a chamada fake news, essa coisa toda aí, não é isso? Teresópolis, como todos nós, como o Brasil, precisa aprender isso. Como Teresópolis é menor, e nós estamos tendo uma oportunidade de mudar a história por uma pessoa que veio de uma outra área que não a política, e é uma chance de mudar essa história, a gente precisa ter equilíbrio, não é isso, prefeito? Muito. Tratar a coisa com equilíbrio, com realidade. Aquilo que for tua responsabilidade, vamos cobrar. Aquilo que não é, porque cria-se muito também essas coisas fantasiosas. Acho que você pode resolver todos os problemas. E não é bem assim. Não existe o Salvador da Pátria. Exatamente. Salvador só tem um. Pois é. Né? E nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, um trabalho apaixonado, um trabalho de propósito. O que nós queremos fazer em Teresópolis é deixar um legado de desenvolvimento. E se a gente imagina, né, essa cobrança toda em cima do prefeito, isso também é fruto de anos. Sim. De muito desgaste, de muita descrença, de indignação. Que é um problema. Né? Eu convivo um pouco com isso, sei o que é. Quando você substitui alguém. A pessoa não olha para você, não olha para o Vinícius. Ela olha para você pensando no passado. E aí coisas que você nem responde por elas vão atribuir a você. Mas assim, aqui, como a gente sempre procura fazer, é importante você tirar algumas dúvidas. Eu quero te fazer uma outra pergunta na área da saúde, que é uma área muito bombardeada. Perfeito. Eu tenho duas perguntas para te fazer, para te dar uma chance de responder ao público. A primeira, essa é muito pessoal. Eu recebo a notícia, né, e eu tento me informar um pouco da cidade, preciso me informar até pelo programa, que você nomeia um secretário da saúde, o senhor Antônio, se eu não me engano, que já tinha trabalhado nos governos anteriores, inclusive o último, Tricano. Por que da escolha dele? Então, o Antônio é uma pessoa, ele é um servidor em primeiro lugar, ele não é uma pessoa, um cargo extra, um cargo comissionado, ele é um servidor, ele já foi secretário em 2 pequenos momentos, momentos de transição, foram momentos curtos. Ele foi secretário do Tricano, do Arley? Não? Não, de dois últimos Tricano, do Arley. Governos, mas em períodos muito curtos. E o que acontece? Eu escolhi um secretário para começar, e esse secretário ele não atendeu às expectativas, ele não tinha disponibilidade de tempo, porque ele morava no Rio, tinha casa em Teresópolis, enfim. E aí quando eu tive que escolher um outro secretário, eu fui perguntar para as lideranças da saúde, eu fui entender os hospitais, eu fui entender os reguladores, eu fui perguntar para o próprio último secretário de saúde, que foi o Mauro Bottin. Falei, Mauro, quem da sua equipe você indica para ser o secretário? E o Antônio já era subsecretário da saúde. Então, eu fiz uma avaliação das lideranças da saúde e entendi naquele momento que o Antônio era a pessoa ideal para assumir a secretaria. Exatamente. O Antônio tem feito um trabalho maravilhoso e desde o momento que eu troquei o secretário de saúde, porque, pastor, comigo é igual a empresa. E tem que ser. Não tem indicação política, não. Se a pessoa não render, não devolver, não entregar resultado, tá fora. Era essa a pergunta que eu queria que você respondesse, prefeito. Isso é importante falar. Dentro da estrutura da prefeitura, existem vários servidores que participaram de concursos públicos em outros governos. Porque eu não faço essa diferenciação. Porque o que se levanta, prefeito? Como o senhor não era uma pessoa dessa parte pública, né? Se era isso, a instituição pública, se era da parte da gestão privada, ficou essa dúvida. Se a escolha por alguém que já tinha tido a participação em outros governos não seria mais por uma questão política. Porque existe isso também, não é? Agora, para você ver, o Brasil, ficam muito preocupados de colocarem pessoas que são técnicas, mas não tem o traquejo político. Não houve isso. Pastor, o meu comprometimento é com o coletivo, é com Teresópolis. Fiz uma troca e critérios técnicos. Ele é competente e ponto. Técnicos. E olha, estou muito satisfeito com o Antônio, muito satisfeito. Desde que eu troquei o secretário, eu passei a fazer as reuniões da saúde no meu gabinete, tocada mesmo profissional, uma tocada privada, uma tocada de empresa dentro da prefeitura. Estabeleci várias metas, pauta de reunião, ata de reunião, responsável, data. E ontem nós fechamos o planejamento de 2019 da saúde de Teresópolis. Ótimo. Olha só, a gente já está com a meta, a gente já sabe o que vai fazer. Prefeito. Tudo planejado ontem. E aí eu quero aproveitar, já encerrando o programa, dizendo o seguinte: 2019 em Monte Hermão, nós já temos o tema, é o ano das boas novas de Cristo. E boas novas são boas notícias. Eu quero aproveitar aqui esse término de programa aqui e dizer a você que está nos assistindo:
Tome isso para a tua vida, coloque como objetivo do teu comportamento 2019. Seja um ano de boas notícias. Notícias ruins, elas não precisam ser provocadas, porque elas já existem. O que nós precisamos são das boas notícias. Eu estou aqui muito à vontade, totalmente desprovido de qualquer interesse. Quem me conhece bem sabe disso. O interesse aqui é ajudar quem está nos assistindo. Aproveitando esse momento, confesso, sem nenhum receio, termino essa entrevista muito satisfeito, prefeito. Das 3 que nós fizemos, como deve ser essa, sentindo muito mais segurança, porque você conhece melhor a máquina, trabalha melhor. Natural, né? Você está com uma coisa que a Bíblia, Deus sempre pede a todo mundo quando começa, tanto Jesus pedia como Deus pede até hoje, não é? Ânimo. É isso. Ânimo e trabalho. Vontade. E é isso que tem sido. Quero deixar para você aqui essa mensagem. 2019 é um ano de boas notícias. Então, evite as más notícias. Evite as fake news, as fofocas, as boatarias. Produza boas notícias, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Prefeito, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. 2019 vamos junto aqui de novo. Aqui sempre que chamado, viu? E sempre será chamado, é um prazer. Deus nos abençoe, nos Amém. proteja, nos blinde, nos dê muita sabedoria para transformar todo esse potencial que a nossa cidade tem em ação, em resultado e em qualidade de vida para todos. E é isso aí. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Na Santé Planos de Saúde, você tem o seu bem mais seguro. Temos uma das maiores redes credenciadas da região, o que lhe garante qualidade e tranquilidade na hora de escolher o melhor plano para você, sua família e sua empresa. Trabalhamos com planos individuais por adesão com redução de carências, empresas, MEI e SEI. Fale hoje com nossos corretores habilitados e peça uma cotação sem compromisso. A melhor maneira de demonstrar amor é cuidando, e nós estamos aqui para lhe ajudar nesta tarefa. Santé Planos de Saúde, o seu bem mais seguro.